Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai ter oportunidade de ser edificado através das mensagens em áudio e você pode ouvir em qualquer lugar. Deus abençoe. Não deixe de curtir e nem de compartilhar, de ser bênção compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Beijo no seu coração. Né, irmãos? E nós estamos estudando aos domingos uma série que tem o principal, o título principal, Cultura do Avivamento. E já estamos caminhando para o final, E a gente está estudando. E essa manhã, essa tarde, Agora depois daquele cochilinho, depois do almoço, que é sagrado, Eu levantei, eu estava lá na sala pensando como a gente tem estudado esse tema, tanto pela manhã, a cultura da generosidade, e à noite, nós temos estudado a cultura do avivamento. Mas eu fico pensando, irmão, se a gente não decide colocar em prática na nossa vida o que a gente está aprendendo, não serve de nada. Porque nós temos aprendido que um avivamento, não é somente o movimento que acontece, isso também é muito bom. Mas ter um coração avivado depende de nós. Nós estudamos aqui que é minha responsabilidade manter o meu coração avivado. Assim como eu tenho responsabilidade com meu filho, de pagar conta, de ir para o trabalho, de honrar os meus compromissos, eu, como servo de Deus, tenho a responsabilidade santa de manter o meu coração aceso. O Salmo 34, nós temos estudado, repetido algumas vezes, O Salmo 34, verso 8 diz: provem e vejam, O avivamento não é só para a gente aprender, estudar, ler sobre avivamento. A gente precisa provar do Senhor, a gente precisa experimentar dele. Vamos junto agora? Assim como o servo pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei... Olha o que o salmista diz: minha alma suspira, por ti, ó Deus. É uma sede, é uma fome, é um desespero santo, irmão, da presença de Deus, Tem muita gente desesperada por tanta coisa, se emociona, grita, discute, briga por tanta coisa. Somente eu estou desesperado pela presença, eu estou desesperado por mais de Deus. E como nós falamos, irmãos, muitas pessoas estão com as suas almas secas, pessoas que estão morrendo espiritualmente. Sabe por quê? A ausência da presença de Deus. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós vamos nos distanciando, e quando nós você vai perceber, as coisas espirituais não fazem mais sentido. E é um perigo, não para quem está tentando te ajudar, é um perigo para você mesmo, é um perigo para aqueles que se afastam. Essa semana, numa das leituras que eu fiz, num livro que eu estou estudando, degustando pouco a pouco, e eu estava vendo, Gabriel, esse livro, e eu fico pensando, tantas canções que nós cantamos, eu falo, gente, esse pessoal leu esse livro e compôs essas canções, e fala de desespero, fala de sede pela presença. O discipulado começa com contemplação, e ele diz assim, eu coloquei essa frase aí, vê se vai aparecer aí, passa aí, isso. Uma das maiores ameaças à igreja é a nossa própria satisfação. Quando nós estamos satisfeitos, ai que bom, Tá bom demais. Foi assim que a igreja ficou em Jerusalém, satisfeita. E sabe o que aconteceu? Veio uma perseguição e tirou eles do lugar. Outra frase que o autor diz, vamos ler juntos? Se considerarmos cuidadosamente o estilo de vida de vários cristãos e as mensagens que muitos da igreja, parece que muitos de nós estamos com a ausência de Jesus.
Já pensou nisso? Dá para pensar, irmãos? O que o autor está tratando aqui? Eu não vou pregar sobre o livro, claro, mas ele está dizendo que, pelo fato de a gente não apressar a volta de Jesus, nós estamos satisfeitos. A igreja, irmão, a noiva de Jesus está aqui. A noiva, ela precisa ter saudade do noivo. Precisa ter saudade, precisa ansiar aquele dia do grande encontro que nós vamos ter com o nosso Deus. E é por isso que nós precisamos buscar a Deus, mas também apressar a sua vinda. Como é que a gente apressa a vinda de Jesus? Irmão, como é que faz? Pregando o Evangelho. E o coração avivado entende isso. Mas parece, né, o autor vai trabalhar essa reflexão, que as pessoas estão satisfeitas em viver aqui nesse mundo para sempre. Tem aquela música? Como espera o dia. Canta aí, Jânio, me ajuda. A face do meu amado. Como espero o dia em que alegria enfim será eterna. É isso mesmo? Que música é essa? Nem canta aqui, gente. Mas vamos cantar essa música aqui, hein? Como esperamos o dia em que nós vamos nos encontrar, irmãos. Você aí espera por isso, irmão? Você quantos minutos? Meu Deus, como espero o dia. O dia que nós vamos ter dos olhos enxugados todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais briga em casal, não haverá mais falta de dinheiro, não haverá mais discussão. Gente, já vai ter bênção, né? Amém, gente? Então, irmãos, as pessoas, muitas delas estão fisicamente vivas, andando para lá e para cá, correndo para lá e para cá para pagar as suas contas, vivendo, mas a alma lá dentro está morta, né? Está sofrendo, não sabe o propósito da vida, está defiando um vazio que só aumenta, né? Um vazio tão grande que eu tenho que pegar uma boneca e começar a criar ela pensando que é um bebê. Um vazio, irmão, o ser humano está enlouquecendo. Gente, para o mundo que eu quero descer, não é possível. O povo está doido, irmão. Mas sabe o que é isso, irmãos? Só mostra para a gente uma coisa: a ausência de Deus. Se você não consegue ver isso, você não entende nada da Bíblia. Porque quando o homem vai se distanciando de Deus, ele vai construindo meios para que o coração dele tenha sentido, para que a vida tenha sentido. E ver pessoas cuidando de bebê, a menina fazendo um vídeo mostrando: eu estou levando meu bebê para o médico. Gente, que loucura. Gente que quer virar cachorro. Cachorro que quer virar gente. Fala para alguém do seu lado assim: não fica doido não, hein? Irmão, o negócio está doido, né? Irmãos, amém, amém? Volta para cá. Nosso desejo, nosso estilo de vida diário devem demonstrar o anseio por Jesus. E além disso, irmãos, provocar nas outras pessoas que eles possam também sentir a necessidade de buscar mais de Deus. Mas o que é fato, irmãos, é que a maioria das pessoas estão perdidas, sem propósito, sem saber o seu destino. Por quê? Porque estão longe da presença de Deus. E hoje eu gostaria de ver com vocês mais um subtema, que é esse que vai ser projetado aí: construindo a cultura do avivamento em realidades espirituais. Passa aí, filha, para mim, mais uma. Acho que está lá no primeiro. À medida que nós vamos lendo a Bíblia, irmãos, nós vamos examinando e vendo
olhando a história do povo de Deus e o próprio Deus, Deus colocou dentro do coração do ser humano, sabe o quê? Eternidade. Cada ser humano, os que estão aqui nesse salão e outros que não estão, dentro de nós tem eternidade. Deus colocou isso. Nossa tarefa é encontrar as chaves do reino que irão destravar os anseios não atendidos do coração das pessoas e mostrar para elas a salvação verdadeira. Trazer para essa cultura, uma contracultura, a cultura do céu. Mostrar para elas que o mundo não é só isso aqui. Mas como a gente faz isso? Quando o nosso coração está cheio de Deus. Nós vamos vazar, nós vamos transbordar para as outras pessoas. A mensagem da igreja para o mundo é a mesma. Deus é real. Deus é real. Você pode dizer isso? Deus é real. Deus é o mesmo, irmãos. Apesar de muitas faculdades dizer que Deus não existe, fazerem umas críticas, tentando desconstruir um pensamento do que a Bíblia diz, Deus é real, é possível se conectar nele, é possível aprender dele, é possível ouvir a sua voz, é possível experimentar mais da sua presença, é possível. Também podemos experimentar o seu perdão, podemos ser capacitados a perdoar outras pessoas que nos prejudicaram, porque nós entendemos e desfrutamos do perdão de Deus. Podemos ser cheios do seu poder, podemos impactar a vida de outras pessoas de maneira sobrenatural, mesmo sendo homens pecadores. Mas porque o que há dentro de nós é muito maior. A mensagem da igreja ao mundo é: Deus ama você e oferece a você um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é a mensagem da igreja. A igreja não tem que pregar, a mensagem da Bíblia não é pregar que você vai ser feliz aqui na terra, vai ter prosperidade, vai ser rico, vai ser famoso. Irmãos, isso não é a mensagem do que a Bíblia diz. Nossa mensagem ao mundo é que nós somos importantes sim para Deus, e nós, irmãos, não somos um acidente. Talvez você precise ouvir isso. Você não é um acidente. Empresta seus lábios para Deus, diz isso para alguém do seu lado. Você não é um acidente. Tem gente, irmãos, que está sofrendo na vida, procurando o sentido da vida em outras coisas, porque não sabe o porquê que Deus criou elas. Não sabe o sentido da vida e acham que, assim, veio de uma ameba. Eu não vim de uma ameba. Se você se sente assim e foi evoluindo, uma ameba virou um amebão e aí foi crescendo. Eu não, eu sou único. Deus me criou de uma forma especial. Eu não vim do macaco, muito menos do macaco. Deus me fez. A Bíblia diz em Jeremias que antes que eles formassem, Deus já via ele lá, um embriãozinho lá, Deus já via ele, irmãos. Deus nos criou com um propósito. E independente das circunstâncias, do seu nascimento, se você foi adotado, se você foi maltratado na sua infância, não interessa. Você tem valor para Deus. Nós somos a sua criação. A criação, aliás, a coroa da criação. Somos conhecidos e amados por Ele. Você precisa saber disso. Deus nos entregou também dons, irmãos. Nos entregou qualidades para cumprir o seu propósito. Cada pessoa aqui vai cumprir o seu propósito. E como é que você cumpre o seu propósito? Eu não posso, de repente você está lá trabalhando no seu emprego, as pessoas que trabalham à sua volta, você acha que foi você que contratou, que você que conheceu elas ao acaso? Não, Deus colocou você lá, porque eu não posso pregar para ela, mas você pode. Então, essas pessoas que cruzam com você no seu trabalho, na sua escola, irmãos, são vidas que Deus colocou no seu caminho. E tem um propósito de você estar naquela escola. Tem um propósito de a gente estar aqui, irmãos. Trouxe gente de São Gonçalo. Tem gente de São Gonçalo aí? Tem, não tem? Tem vergonha do seu lugar, irmão? Tem gente de São Gonçalo aí, gente? Tem gente de Caxias?
Ó, tem gente de Caxias. Tem gente de São João de Meriti aí? Meu Deus! Tem gente da Bahia. Irmãos, como é que Deus junta todo esse povo aqui? Por quê? Porque Ele tem um propósito. Ele não joga dados assim, ó. Jogou dados aí, ó. Vai para lá. Deus nos juntou com um propósito, irmãos. E se quisermos construir, sabe, sustentar uma cultura do avivamento saudável, antes de tudo nós precisamos esclarecer alguns valores e prioridades na nossa vida. O que você tem priorizado na sua vida? O que tem roubado sua mente, seu coração? Nós somos chamados, irmãos, para trazer o céu para a terra. Nós somos chamados por Deus para experimentar a presença dEle, o poder dEle na vida diária. E com isso as pessoas vão ler o Evangelho em nós. Paulo vai dizer isso, nós somos cartas vivas. Nós trazemos o céu para a terra, irmãos. Mas por que a gente vê tanta gente dando mau testemunho? Porque se afasta da presença. E aí não adianta você olhar para a vida de uma pessoa e falar assim, mas assim, fulano e beltrano. Olha para Jesus, irmãos. Procura, porque tem muita gente boa dando testemunho, pagando preço para seguir o Evangelho de verdade. Meia dúzia é vacilão, né? Como é que fala lá em São João de Meriti, né? Meia dúzia é vacilão, mas irmãos, tem muita gente pagando preço para servir a Deus de verdade. Pagando preço. Irmãos, requer de nós todos os dias adorar a Deus de forma poderosa, com intensidade, orar ardentemente, obedecer a Jesus corajosamente. Como é que você obedece a Jesus corajosamente? Ele diz que é para fazer, você faz. Ele diz que é para cortar, você corta. Coragem para fazer aquilo que Deus mandou fazer. É preciso mais do que saber sobre Deus. Esse talvez seja o grande abismo. Muitas pessoas sabem sobre Deus, mas não conhecem Deus, não experimentam Deus. É necessário uma mudança nos nossos corações, e isso fará com que o mover de Deus venha até nós, não só no encontro no meio de semana, mas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Existem alguns valores do reino, e para essa prioridade funcionar, irmãos, em longo prazo, nós precisamos fortalecer um valor, aliás, dois valores, que é a palavra e a sã doutrina. Diga comigo, palavra e sã doutrina. O que é sã doutrina? É a doutrina dos apóstolos, aquilo que a igreja primitiva ensinou. E à medida que nós vamos valorizando, colocando isso no seu lugar na nossa vida, irmãos, aquilo que é sobrenatural, colocando isso na nossa vida, nós também, irmãos, vamos cultivar o compromisso de aumentar a nossa fé. Porque, pensa comigo, irmãos, a gente pede a Deus para aumentar a nossa fé, não pede? Senhor, aumenta a nossa fé. Já fez essa oração? Quem já fez essa oração? Mas aumentar a fé não depende de Deus. Não depende de Deus, irmão, depende de nós, crer. Deus faz e já fez na sua vida coisas que às vezes você está passando por uma coisa menor e você está, Deus me ajuda, a conta vai vencer. Mas Deus já curou um câncer, já fez tanta coisa grande, e agora você está com medo de um ventinho. Então somos nós que temos que aumentar a nossa fé. Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14 diz: quem se alimenta de leite ainda é o quê? Criança. Quem se alimenta de leite? Criança. A palavra está dizendo sobre leite. Aqui há um conceito por trás disso. Está falando de crescimento. Ele continua, vamos ler juntos? Não tem experiência, mas o alimento. Amém? Quando você vai crescendo, vai se exercitando na fé, vai colocando os desafios, fala: Senhor, eu creio, vou alcançar, eu vou desenvolver.
Deus vai abrir a porta. Você vai crescendo, irmãos, vai tendo capacidade de discernir o bem e o mal, vai crescendo na palavra, vai crescendo no conhecimento. Palavra de doutrina, poder, precisam ser valores ativados no nosso coração, irmão. Amém, querido? Expressões espirituais saudáveis também é algo que nós precisamos trazer para o nosso coração como avivamento. Deus nomeou o corpo de Cristo, irmãos, e Ele disse que nós somos, sabe o quê? Embaixadores. Você sabe o que o embaixador faz? Ele representa uma nação dentro de uma outra nação, não é isso? Uma embaixada. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos representantes do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz isso. Irmãos, olha que responsabilidade que nós temos. Você já pensou nisso? Você, meu irmão, é embaixador de Cristo. Você representa o reino de Deus aqui na terra. Não é uma santa responsabilidade isso? E como é que você está representando o reino de Deus? Você já parou para pensar nisso? Ele nos chama, irmãos, a equipar. Todo domingo a gente está aqui, sabe o quê? Não é pregando para o nosso ego, é equipando a igreja para poder fazer a obra. Cada pregação, cada ensino pela manhã é equipando os santos para a obra do ministério. Nós somos chamados a equipar, a capacitar embaixadores espirituais que irão representar o reino em todas as áreas centrais, em todas as áreas da nossa sociedade. Mas para cumprir isso, irmãos, nós devemos o quê? Desenvolver maneiras ativas para conectar crentes à presença de Deus. E a gente faz. A gente prepara uma melhor escola de discípulos. A gente prepara os professores, né? Ensina na escola de discípulos, faz treinamento de líder de célula, para que eles sejam capazes de ministrar a outros. Mas sabe, quando a gente prepara tudo e você não vem, quer dizer que você está abrindo mão da capacitação que Deus tem para essa comunidade, irmão. É por isso, irmãos, que nós precisamos desenvolver efetivamente conexões para que as pessoas possam se conectar à presença e o poder de Deus. É por isso que, de um tempo atrás, a gente passou a pregar doutrina, pregar sobre avivamento, pregar sobre doutrina bíblica, durante a noite, porque é durante a noite que o povo está vindo. Então vamos pregar doutrina. E a gente vai pregar depois do mês da família vamos estudar e vamos nos debruçar e degustar na primeira e na segunda carta a Timóteo. Amém? Se anima? Então, irmãos, foi sobre isso que Jesus ensinou. Jesus disse em João 15, versos 5 e 6, vamos ler juntos? Eu sou a videira, vocês são os ramos. O que ele está falando aqui? Jesus está falando que existe uma conexão, irmão. Se nós estivermos ligados nele, nós vamos dar fruto. Que fruto é isso? Está falando de vidas, irmãos, que vão ser alcançadas através da minha vida. Por quê? Porque eu estou ligado na videira. Ao passo que eu não estou ligado na videira, eu não vou dar fruto. E um galho fora da videira, o que acontece com ele? Não precisa saber de plantação para isso. O que acontece? Quando você corta, ele seca. Fora da presença de Deus, o crente seca. Não precisa levantar a mão, mas quantas pessoas você conhece, como eu, que começaram tão bem e hoje estão infrutíferas, estão secas? Onde está o brilho no olhar? Foi embora. Onde estava a motivação? No início queimava, amava Jesus, mas hoje
Não faz muito sentido. Batizou, estava animado, estava empolgado, acabou o gás. Hoje o Senhor quer te colocar de volta lá na videira, para que você possa voltar a ter alegria, né? É muito bom quando você vê a planta florescendo, né? Um dia eu morava aqui embaixo na rua São Pedro, e lá tinha um pé de caqui. Você já viu o pé de caqui? E aí tinha um pé de caqui lá, mas eu não sabia que era pé de caqui, era um galho seco. E eu peguei a enxada e eu falei, vou tirar esse galho seco daí. Aí o dono da casa, o rapaz que tomava conta da casa, falou, não corta esse pé, não sei, é caqui. No tempo certo vai dar fruto. E realmente, irmão, tem uns 3 caquis lá, um pezinho pequenininho. Irmãos, nós precisamos dar fruto. Se você é crente, no tempo certo você vai dar fruto. Fomos criados para frutificar, somos chamados, encorajados a frutificar, né, na vida uns dos outros. Por isso nós precisamos criar oportunidade para que as pessoas se relacionem com Deus e tenham intimidade com Ele. Na célula, irmãos, nós precisamos abrir espaço para buscar a Deus. Lá, um dos pilares da célula é a presença de Deus. Se a célula não tem presença de Deus, vira um encontro de amigos. O Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali Ele estaria. Mas se você estiver reunido e não estiver no nome de Jesus, Ele não vai estar. É por isso que ao iniciar a célula, a gente tem que falar, Senhor, venha sobre essa célula hoje, venha sobre esse encontro nessa sala aqui. Porque é no nome de Jesus que nós nos reunimos, não é no nome de ninguém, irmãos. E quando nós declaramos o nome de Jesus sobre nós, Ele vem, a presença vem. E não passa a ser mais um encontro com destino no lanche. Não, porque muitos de nós somos tão extasiados em cada encontro que a gente não quer nem lanchar, a gente quer continuar mais e mais da presença. É por isso que os grandes avivamentos duraram, por exemplo, que a gente nunca passou o vídeo aqui, né, os moravianos, 100 anos. Né, Júlio? 100 anos, estamos esperando esse vídeo, 100 anos. Porque eles não tinham vontade de sair da presença, irmão. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos em João capítulo 4, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai. Não tem sede, não tem fome, irmão. Porque você está cheio da presença, você quer mais. Os nossos encontros precisam proporcionar vidas transformadas. A pessoa entra, não é transformada, irmãos, é só mais um encontro, é só mais uma reunião. Nós precisamos nos encorajar, investir tempo em oração. Jesus disse em João 15:7, vamos ler mais uma vez? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém, querido? Quanto mais perto nos aproximamos de Deus, mais seremos capacitados a seguir as orientações e ser um instrumento para a mudança desse mundo, do mundo que está ao redor. O seu mundo, irmão, você está mudando o seu mundo? Tem gente que quer salvar as baleias, mas passa pelo vizinho, não dá nem bom dia. Irmãos, nós precisamos, quanto mais nós temos a nossa mente transformada, mais as pessoas vão querer chegar a nós, experimentar da presença de Deus. Para isso nós precisamos decidir, irmãos, ou nós vamos andar no natural, ou nós vamos andar no sobrenatural. Quando nós buscamos a leitura da palavra, tempo com Deus, irmãos, nós passamos de ouvintes a praticantes. Porque é muito bom ouvir,
a gente ouve. Talvez se eu perguntasse aqui, você lembra o que eu preguei na semana passada? Muito não lembro. Mas quando você sai, decide colocar em prática, irmão, você consegue viver aquela palavra durante a sua semana. Há uma colheita, irmão, você consegue ver? Há uma colheita espiritual para a gente fazer. Nós somos chamados para isso. E quando nós cultivamos expressões do reino com autoridade espiritual, nós trazemos para esse planeta, irmãos, a cultura do avivamento do céu. Eu não sei você, irmãos, mas você imagina como é que deve ser o céu? Né? Você imagina como é que deve ser o céu? Tem uma canção que diz: céu, lindo céu, céu, lindo céu. Irmão, você imagina como é que deve ser o céu? Tem gente que não imagina porque não quer ir para lá. Tem gente que não imagina porque acha que isso é delírio dos crentes. Mas a Bíblia diz que um dia o céu vai se abrir e Ele virá sobre as nuvens e vai vir buscar a sua igreja. Essa é a nossa mensagem, irmãos, é a nossa cultura. E nós precisamos liberar essa cultura aonde nós estivermos. Nós somos cheios da cultura do céu. Nós somos cheios, daquilo que acontece no reino de Deus. E isso vai vazar para as outras pessoas. Eu não sei como é que você chegou aqui, irmãos. Talvez você esteja tão encharcado das coisas desse mundo. E sabe, teu coração está tão cheio dessas coisas que não há mais espaço para Deus. Eu queria convidar você nessa noite a você fechar os teus olhos e esvaziar sua mente, seu coração, para que o Senhor venha encher a sua vida. Sabe, para que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Para que as expressões do reino volte a fazer sentido na sua vida. Volte, sabe, a queimar no seu coração. Volte a você olhar para as coisas de Deus e fazer sentido para você, meu irmão. Porque não tem como. Há uma batalha muito grande. O mundo está ficando enlouquecido. Mas sabe, do outro lado tem um Deus de braços abertos, continuando a nos chamar, continuando dizendo: vem, filho amado, vem. Sabe, Deus quer virar uma chave hoje no nosso coração. Nós vamos orar por isso. Se você pode ficar em pé, vamos orar, a gente vai estar encerrando. Acho que o grupo vai cantar uma canção. Mas sabe, eu queria dar a oportunidade para você tomar uma decisão nessa noite. Sabe, você não pode sair daqui com dúvida. Se você morrer hoje, você não sabe para onde está indo. Se você partir desse mundo, você não sabe para onde você vai. Sabe, Jesus quer te dar a certeza da salvação. Feche os teus olhos, vamos orar. Se você ainda não tem Jesus na tua vida, querido, se você precisa tomar uma decisão, quem sabe voltar para Jesus. Quero voltar para Jesus. Eu quero decidir nessa noite viver para Deus. E sabe, você vai tomar essa decisão. Sabe, uma decisão importante. Existem duas decisões importantes na vida: é casar e decidir aonde você vai passar a eternidade. Então ore assim no seu coração, diga: Senhor, nessa noite eu abro meu coração para Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu declaro isso sobre a minha vida. Eu declaro o nome de Jesus sobre a minha casa. Eu declaro o nome de Jesus sobre o meu coração nessa noite. E eu oro no nome de Jesus. Se você fez essa oração, querido, eu queria convidar você a você sair do seu lugar
e vir aqui na frente. Tem alguns irmãos aqui, eles vão orar com você. Nós vamos orar por você agora. O grupo vai cantar uma música. Quem sabe você quer voltar para Jesus. Quem sabe você está numa prova assim, uma frieza no seu coração, mas hoje você quer pedir: Senhor, eu preciso de mais de Ti. Eu preciso mais da Tua presença, eu preciso mais do Teu amor. Então, querido, sai do seu lugar. Não fique com vergonha, porque quem tem que ter vergonha é o diabo. É ele que precisa ser envergonhado hoje na tua vida, porque você tem que dizer para ele: hoje a minha vida não pertence mais a ti, diabo. Minha vida pertence ao Senhor, meu pensamento, meu coração. Então faça isso, querido. Se você fez essa oração, sai do seu lugar. Vamos orar aqui na frente.